Desde as últimas horas antes da queda iminente da França em 1944, um clima opressivo tomava conta de Paris, como se a própria cidade pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto a resistência francesa intensificava seus movimentos e as forças aliadas avançavam rapidamente pelo continente, Adolf Hitler afundava-se em um estado emocional cada vez mais instável, dominado por frustração, paranoia e a convicção de que, se o Terceiro Reich estivesse condenado, nada de belo deveria sobreviver para testemunhar sua ruína. A capital francesa, símbolo mundial de cultura e arte, tornou-se alvo direto dessa fúria cega quando Hitler deu uma das ordens mais chocantes de toda a guerra. Paris deveria ser destruída, reduzida a cinzas, transformada em um amontoado de escombros que serviria como monumento final de vingança. A ordem, transmitida com frieza, exigia que pontes fossem demolidas, monumentos explodissem e bairros inteiros fossem incendiados, criando um cenário que apagaria séculos de história. Ao mesmo tempo, governantes nazistas instalados na cidade, como o general Dietrich von Choltitz, observavam um avanço aliado e sentiam na pele a pressão entre obedecer ou permitir que Paris fosse salva, enquanto civis aterrorizados ouviam rumores de explosões preparadas sob seus pés. À medida que essa tensão crescia, decisões silenciosas, telefonemas urgentes e disputas internas começaram a moldar o desfecho dramático daquele dia, em que a loucura de um ditador poderia mudar para sempre o destino da Cidade Luz. O pedido de Hitler nasceu de um sentimento de humilhação profunda, intensificado após o fracasso da Operação Valkyrie e a crescente perda de territórios. Ele isolava-se em seu quartel-general, cada vez mais desconectado da realidade e alimentando uma fantasia brutal de que, se o Reich caísse, nenhuma nação europeia deveria permanecer intacta. Paris, com suas avenidas imponentes, museus mundialmente famosos e status simbólico como capital cultural da Europa, era o alvo perfeito para essa destruição retaliatória. Documentos e relatos da época descrevem o ditador ordenando, com voz firme, que tudo fosse preparado sem hesitação. A cidade deveria queimar, suas pontes deveriam ruir como pedra e o Sena deveria transformar-se em uma cicatriz gigante cortando ruínas. Em Paris, engenheiros alemães distribuíam explosivos pelos principais pontos estratégicos, sob a Torre Eiffel, nos pilares das pontes Alexander III, Alma, Austerlitz e outras, no Louvre e até em reservatórios de água e energia. Choltitz recebia instruções rígidas, mas cada movimento seu era observado pela resistência francesa, que interceptava mensagens e tentava entender se a ameaça era real ou apenas blefe. A situação se tornava um fio tenso, prestes a arrebentar, conforme agentes clandestinos circulavam pelas ruas reunindo informações e militares alemães aguardavam o momento da ordem final para acionar detonadores que poderiam iniciar um dos maiores desastres urbanos da história. Enquanto isso, a resistência francesa operava em ritmo frenético, conectando células espalhadas por prédios, estações de metrô e oficinas escondidas. Homens e mulheres comuns transformavam-se em mensageiros, soldados improvisados e informantes que arriscavam suas vidas para repassar detalhes sobre os explosivos plantados pelos alemães. Em conversas sussurradas, muitos diziam que Hitler queria que Paris fosse seu último ato de vingança contra a humanidade, e isso alimentava o desespero de impedir que qualquer botão fosse acionado. Grupos da resistência chegavam a entrar em confronto direto com patrulhas alemãs, especialmente nos dias que antecederam a libertação. A cidade vivia sob o som constante de tiros esporádicos, barricadas improvisadas e rumores de que Choltitz, apesar da lealdade ao regime, hesitava em cumprir a ordem. As tropas aliadas, avançando rapidamente após o sucesso da operação na Normandia, aproximavam-se, e cada quilômetro conquistado determinava se Paris viveria ou morreria. A tensão emocional na capital era tão grande que muitos moradores chegavam a abandonar seus lares ao ouvir que explosões poderiam ocorrer a qualquer momento. E mesmo diante desse caos, símbolos de esperança surgiam.
Bandeiras francesas reapareciam discretamente em janelas, rádios clandestinos transmitiam mensagens de resistência e líderes locais reforçavam que Paris deveria sobreviver custasse o que custasse. No interior do comando alemão, Dietrich von Schottitz vivia um conflito silencioso que definiria o futuro da capital francesa. Ele havia participado da destruição de cidades soviéticas e sabia exatamente como devastar um centro urbano de forma irreversível. Porém, ao olhar para Paris, mergulhada em tensão, ele compreendia a dimensão do crime que cometeria caso obedecesse cegamente a Hitler. Relatos posteriores mostram que Schottitz não acreditava mais na vitória alemã, e mesmo sendo fiel ao Führer em teoria, percebia que obedecer àquela ordem seria participar de uma tragédia que marcaria seu nome para sempre. Hitler, por outro lado, ligava repetidas vezes para exigir atualizações, questionando se Paris estava ardendo conforme sua vontade. O general alemão respondia evasivamente, usando o avanço aliado como desculpa para supostos atrasos. Em seu quartel, Schottitz observava mapas recheados de explosivos, relatórios indicando centenas de pontos prontos para detonação e mensagens urgentes da resistência alertando que qualquer hesitação poderia salvar a cidade. Assim, naquele momento crítico, o destino de uma das mais belas cidades do mundo dependia de decisões tomadas por um homem que até então havia servido fielmente a um regime brutal, mas que agora encarava a escolha de se tornar o destruidor ou o salvador de Paris. Conforme os aliados se aproximavam, Paris mergulhava em um caos calculado, mas paradoxalmente cheio de esperança. Unidades da resistência intensificavam confrontos com soldados alemães nas ruas, buscando enfraquecer a ocupação e impedir sabotagens finais. Em vários pontos da cidade, batalhas curtas, mas intensas, explodiram entre quartéis, prédios governamentais e cruzamentos estratégicos. Enquanto isso, Schottitz recebia relatórios contraditórios. Alguns oficiais defendiam destruir tudo antes que os aliados chegassem. Outros temiam represálias e queriam se render. A população, por sua vez, enfrentava falta de alimentos, toques de recolher severos e medo constante de explosões, mas ainda assim encontrava forças para apoiar grupos de resistência, oferecendo abrigo ou entregando mensagens escondidas em cestas de pão ou medicamentos. O clima emocional na capital era tão poderoso que muitos parisienses descrevem esses dias como uma mistura de terror absoluto e orgulho crescente, como se a cidade inteira lutasse para manter-se viva. No comando alemão, a pressão sobre Schottitz atingia níveis extremos. Hitler exigia destruição total, a resistência pressionava pela rendição e o avanço aliado diminuía o tempo para decisões. Cada minuto parecia carregar o peso da história e Paris tremia à espera de seu destino final. Quando as primeiras divisões aliadas finalmente entraram na cidade, um sentimento explosivo de libertação percorreu as ruas. Tanques americanos avançavam sob aplausos, lágrimas e gritos de celebração, enquanto combatentes da resistência emergiam de prédios e becos para se juntarem à ofensiva. A presença dos aliados serviu como golpe final nos planos de destruição alemães, pois qualquer tentativa de detonação seria agora imediatamente interrompida. Schottitz, após horas de hesitação e pressão, tomou sua decisão final: ignorar a ordem de Hitler. Ele ordenou que suas tropas cessassem qualquer preparação de explosivos e exigiu que os engenheiros interrompessem as linhas de detonação. A cidade, que poderia ter virado um túmulo colossal, respirava aliviada enquanto a bandeira francesa voltava a ser erguida em prédios públicos. Os sons de tiros foram substituídos por sinos, gritos e música improvisada, marcando um momento de renascimento. Ao mesmo tempo, transmissões clandestinas da resistência anunciavam que Paris havia sido libertada. E a notícia se espalhou como fogo pelos bairros, levando moradores às janelas, varandas e praças para testemunhar o fim do terror e o retorno da liberdade. O impacto da decisão de Schottitz ecoou por toda a Europa. Muitos viram sua atitude como um ato tardio de humanidade. Outros, pragmatismo diante da derrota inevitável,
mas o fato decisivo é que sua recusa em seguir as ordens de Hitler preservou para a humanidade um dos patrimônios culturais mais valiosos do mundo. Documentos posteriores mostrariam que explosivos realmente estavam posicionados sob pontes e monumentos prontos para serem acionados caso o comando fosse confirmado. A resistência, que arriscou tudo para impedir o desastre, passou a ser celebrada como uma força fundamental, não apenas para expulsar os alemães, mas também para garantir que Paris sobrevivesse intacta. Com a capital retomada, líderes franceses como Charles de Gaulle entraram triunfantemente na cidade, reafirmando que Paris, apesar de ocupada e ameaçada, nunca tinha sido quebrada. A imagem de Gaulle caminhando pelas ruas em meio a multidões emocionadas tornou-se símbolo de uma nova era, marcada não só pela libertação, mas também pela lembrança do quão perto a cidade esteve do abismo. Assim, o dia em que Hitler